Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vamos falar das características construtivas do motor de indução com rotor de gaiola de esquilo de 12 terminais. Bora para a aula! O foco dessa aula é apresentar as características construtivas desta máquina. Para a compreensão de como é induzido o campo magnético girante e os princípios de funcionamento desta máquina, vou deixar os links dos principais vídeos na descrição e na tela final. Vamos aqui abrir a máquina. Observe, aqui temos o estator da máquina. O estator da máquina ele é feito de material ferromagnético laminado para evitar as correntes parasitas. Aqui temos as ranhuras onde serão fixados os enrolamentos. Vou colocar apenas um enrolamento aqui, o enrolamento da fase A. Observe. Vou destacar este enrolamento. O enrolamento são feitos de fio de cobre, onde aplicamos as tensões e vão circular então as correntes. O importante dos enrolamentos é o sentido que é feito este enrolamento. Observe, vou considerar este ponto aqui o início do enrolamento e este ponto aqui o final do enrolamento. Se a corrente entrar por este ponto do enrolamento, ela vai ter que sair por este ponto. Qual é o sentido desta corrente? Se seguimos o sentido do enrolamento, teremos a corrente percorre o enrolamento desta forma. Vou deixar uma animação para ver os detalhes deste enrolamento e observe se o sentido confere com o sentido do enrolamento. Veja. Então aqui temos, da lei de Ampère, corrente num condutor gera um campo. Da regra da mão direita, o campo vai se dar da seguinte forma. Lembre, o campo ele sempre sai do núcleo da bobina pelo polo norte e entra no núcleo da bobina pelo polo sul. Destaquei aqui apenas os polos no interior do enrolamento. Temos também os polos do lado externo do enrolamento. Se aqui é polo sul, teremos aqui o polo norte. Da mesma forma, se aqui é polo norte, teremos polo sul. A linha de fluxo do fluxo externo, ela é fechada pelo próprio circuito magnético do estator da máquina. Mas o importante para a gente é os polos da parte interna das bobinas. Por quê? As linhas de fluxo destes polos vão atravessar os condutores do rotor da máquina e então induzir correntes e induzir força produzindo o movimento. Então o que nos importa na máquina é o caminho do fluxo interno ao enrolamento. Neste caso, observe, para uma fase temos dois polos, o polo norte e o polo sul. Vou representar a bobina da fase B. Observe, a bobina ela é idêntica, deslocada de 120 graus fisicamente da fase A. Como ela é idêntica, o sentido da corrente, supondo aqui o início e aqui o fim, vai ser o mesmo. Utilizando da regra da mão direita, teremos polo norte e polo sul. Da mesma forma, posso acrescentar aqui a fase C, defasada 120 graus da fase B. Veja, como são idênticos os enrolamentos, o sentido da corrente será o mesmo e teremos polo norte e polo sul. Então, como ficaria as três bobinas enroladas no estator da máquina? Veja, a fase C,
a fase A e a fase B. Importante aqui, vou deixar o vídeo na descrição. Como é induzido o campo magnético girante no interior desse rotor aqui. É um vídeo bem ilustrativo, mas a ideia principal temos 3 bobinas defasadas fisicamente de 120 graus, vamos aplicar correntes trifásicas defasadas eletricamente de 120 graus e a resultante dos campos de cada uma das fases vai nos dar um campo magnético girante de 2 polos, com módulo e velocidade constante. Essa explicação fica bem clara no vídeo que eu vou deixar na descrição. Mas vamos lá, aqui seria o fundo da máquina, aqui a frente e observe, temos aqui então 6 terminais. Vamos lá. Então teríamos uma placa com possibilidade de 6 terminais. 1, 2, 3, o início da cada fase, 4, 5, 6, o final de cada fase. Veja, com 6 terminais para uma máquina trifásica, temos 2 níveis de tensão. Posso ligar a máquina em Y e a máquina em delta. Vou colocar como exemplo a máquina lá do nosso laboratório. Cada bobina suporta 220 volts. Bobina vai ser o mesmo que o enrolamento. Cada fase suporta 220 volts. A nossa tensão de linha disponível no laboratório é de 220 volts de linha. Então, qual que é a ligação possível para essa máquina para ela rodar nas condições nominais? Ligação delta. Eu aplico 220 de linha na cara da bobina, está recebendo 220 volts. Outra possibilidade seria se eu tivesse no meu laboratório a tensão disponível de 380 de linha, eu poderia ligar a máquina em Y, que na cara da bobina vai cair 380 dividido por raiz de 3, então eu teria na cara da bobina os mesmos 220 volts. É importante destacar que o funcionamento da máquina vai ser o mesmo, exatamente o mesmo, desde que ela receba na cara da bobina a sua tensão nominal. Mas agora temos 6 terminais. E os outros 6? Vamos lá. Vou voltar aqui apenas na fase A. Os outros 6 terminais é simples. O que temos é cada fase duplicada. Veja. Então aqui eu teria 2 bobinas por fase. Por fase eu posso ligar as bobinas em série ou as bobinas em paralelo. Então vou ter mais níveis de tensão. O mesmo vou fazer para a fase B. Dupliquei. O mesmo vou fazer para a fase C. Dupliquei. Agora, quantos terminais temos? 12 terminais. 1, 2, 3 é o início de um segmento da fase. 4, 5, 6, o final de um segmento das fases. 7, 8, 9, o início de um dos segmentos. 10, 11, 12, o final de um dos segmentos. E aí nós temos 4 tipos de ligação para essa máquina trifásica. É o que chamamos de ligação Y e delta e ligação duplo Y e duplo delta. Vamos voltar ao exemplo da nossa máquina do laboratório. No laboratório, a nossa tensão de linha disponível é de 220 volts. Cada fase da máquina suporta 220 volts. A única ligação possível para a minha máquina é o duplo delta, onde cada fase vai receber exatamente os 220 volts. Mas veja, eu poderia aplicar até 760 volts. Se eu tivesse 760 volts de linha disponível no laboratório, bastava eu ligar a máquina em Y, com cada bobina de cada fase em série. Recebe 220 mais 220, 440, vezes raiz de 3, os 760. Novamente, a máquina vai funcionar da mesma forma, desde que aplicada tensão nominal na ligação correta.
Então, continuando aqui, vamos acrescentar o rotor da máquina. Veja, o rotor também ferro magnético laminado, para evitar correntes parasitas. Aqui o fundo. E agora acrescentamos a gaiola de esquilo. Observe. Vou destacar apenas a gaiola. Então, o que é a gaiola de esquilo? Aqui chamamos de anel de curto-circuito na parte frontal e no fundo da máquina. E aqui são os condutores. O que vai ocorrer? Para entender o princípio de funcionamento dessa máquina, vou deixar o link do principal vídeo na descrição. Mas quando tivermos o campo magnético girante, ele vai induzir correntes elétricas nos condutores do rotor da máquina. Corrente no condutor, na presença do campo, vão ser induzidas forças tangenciais em cada uma dessas barras, produzindo o torque da máquina e acelerando a máquina, colocando-a em movimento. No caso, os motores de indução com rotor de gaiola, normalmente essas barras e o anel de curto-circuito são de alumínio. Aqui seria o fundo e aqui a parte frontal. Essas barras, elas são inclinadas porque elas evitam vibração da máquina. Elas garantem que todo o campo atravessando o rotor vai pegar ao menos uma das barras. Aqui acrescentamos o estator com seus enrolamentos. Vou acrescentar aqui a ventilação, essa ventoinha, que vai minimizar o aquecimento tanto no ferro quanto no cobre da máquina. As tampas, uma das funções das tampas é suportar o rotor justamente centralizado no estator. Por isso temos aqui os rolamentos. Dessa forma, o rotor fica centralizado no estator da máquina. Aqui os terminais de acesso. Essa foi a aula de hoje. Até uma próxima aula e bons estudos!